Vamos falar sobre tarô e a... Oi, eu sou a Júlia, mais conhecida como a Sábia Imperatriz, e já faz muito tempo que eu tenho visto esse tema, né, surgindo tanto em vídeos, em lives, em comentários, e eu vou trazer aqui a minha opinião, tá? Os meus pitacos sobre isso. Não quer dizer que eu tô certa, não quer dizer que eu tô errada, mas é a minha visão. Eu acho que existem alguns usos, né, que as pessoas têm feito da inteligência artificial em relação ao tarô. Eu vejo desde pessoas, né, que não leem o tarô, pessoas que geralmente se consultam com tarólogas, com tarólogos, que têm usado o ChatGPT ou outra plataforma para pedir o significado da carta, né, ou para mandar, tirei tal carta aqui, ou tal carta saiu, ou sei lá, o que significa. E tem pessoas que infelizmente têm usado para realizar leituras para outras pessoas, né? E eu digo infelizmente por quê? Porque a inteligência artificial, é lógico que ela é um acervo de informações que estão aí nas redes, né? Estão aí na internet. Então, se você pedir o significado da carta, ela vai te passar o significado que ela achar em sites, em livros que estejam online. Então, ela vai te passar a informação. E claro, às vezes vai sim bater com aquilo que alguém tirou para você ou que você tirou para alguém, enfim, porque de fato aquela carta saiu. Então, por exemplo, se você tirou um 3 de espadas, vou falar uma carta bem icônica, você tirou um 3 de espadas, você, né, vai jogar ali e vai sair dor, tristeza, traição, mágoas, né, feridas, e provavelmente vai ser esse o significado que você vai achar na maioria dos lugares que você for encontrar. Mas o porquê, então, que usar a IA pode ser muito antiético se você lê o tarô, principalmente se você tá fazendo isso para outra pessoa, né? Porque o que você faz para você, o que cada um faz para si, aí é escolha pessoal, né? Enfim, cada um escolhe o que quer fazer, cada um é dono de si, cada uma é dona de si. Mas quando você vai ler para outras pessoas, como eu sei que aconteceu um caso aí, eu não sei exatamente quem é a pessoa, mas tinha alguém que tirava as cartas, mas jogava ali o significado para uma dessas ferramentas aí de inteligência artificial. E eu também já vi pessoas falando sobre tarólogas e tarólogos meu gato, que usam exclusivamente o chat GPT para sortear as cartas e para ler as cartas. E aí, a gente precisa lembrar que o tarô, os oráculos, eles têm um enraizamento na espiritualidade. Qualquer que seja a vertente, né, eles não têm necessariamente... Aliás, eu vou falar do tarô, né? Tem oráculos que têm, sim, um fundamento específico de uma religião, de uma crença. Mas o tarô, ele não é associado a nenhuma religião, mas ele é ligado, sim, à espiritualidade, né? A gente lê as energias que estão ali envolvidas. E para ler energia de uma pessoa para outra, de uma pessoa para uma situação, né? Quando eu falo de espiritualidade, eu não tô falando de dogma, eu não tô falando de um nome específico, mas da energia, né? Se você não quer usar a espiritualidade como palavra, use energia. Para se ler energia, você também precisa ter energia, né? O computador, o celular, eles não vão conseguir ler a sua energia. Eles têm um algoritmo, né? E eles vão vincular essas informações com, né, todas as suas buscas, com tudo que você tem pesquisado ou público, e vão criar coisas para você, sim. Mas é diferente. Uma coisa é eles juntarem as informações que tem sobre você e usarem isso de uma certa forma para, muitas vezes, inclusive, induzir a resposta ou falar aquilo que eles percebem que talvez você esteja buscando. Então, se você tem buscado muita coisa sobre amor, sobre relacionamento, sobre, enfim, término, por exemplo, eles vão entender que você está passando provavelmente por um período específico, complexo, e vão te entregar algo nesse lugar, tá? É muito importante entender que essas plataformas, elas tendem a ser muito, muito enviesadas, elas aprendem com o jeito que a pessoa fala, elas aprendem com o que você passa para elas.
né? Então, se você tá lendo para alguém, essa plataforma ela não vai tirar as cartas com base na pessoa para a qual você está fazendo leitura. Ela vai tirar as cartas com base no que ela sabe sobre você, sobre o que você fala, sobre o que você, a maneira como você se expressa. E não dá para ter ingenuidade de achar que essas plataformas não entendem e não absorvem tudo que você coloca ali, né? Elas vão perceber por padrões o que você faz, o jeito que você fala, né? A forma como você olha o mundo e vão colocar isso na sua leitura que você tem feito pela plataforma, por exemplo. Então, quando se faz uma leitura de tarô, de oráculo, para alguém, né? De novo, o que você faz para você, que cada um faz para si, tanto faz, sabe? Não tem nada de errado em você, sei lá, putz, fez uma leitura ali, você não tá conseguindo entender o que é aquilo e você só usa a ferramenta para tentar esclarecer, para tentar trazer mais significados e você interpretar aquilo. Mas é importante lembrar que o tarô, os oráculos, eles precisam de fator humano e de pensamento crítico. Você não pode simplesmente pegar a carta e ler uma frase pronta, porque ela não vai se encaixar exatamente da mesma forma para todas as pessoas. E essa nuance de cada carta, de cada leitura, de cada caso, é onde entra o fator humano. Só um ser humano, de fato, consegue analisar esses padrões, sabe? Consegue entender de fato. Então, assim, a ferramenta ela pode ser muito boa se ela for uma ferramenta de estudo, se ela for uma ferramenta se ela for uma ferramenta. É isso, é deixar que seja uma ferramenta e não que seja o canal principal. A gente precisa entender que o ser humano, ele tem capacidades que as máquinas não vão conseguir substituir, ainda bem. Só que eu tenho visto, com a IA especificamente, coisas que a gente não viu exatamente assim com outras tecnologias. A gente tem visto o ser humano delegar a parte humana das coisas para a IA. Então, delegando a criação de arte, delegando o pensamento crítico, delegando as opiniões, inclusive. E até delegando a espiritualidade, né? Eu acredito muito, sim, que a espiritualidade pode usar formas tecnológicas, porque eu acho que ela acompanha o ser humano. Então, eu acredito sim que você pode achar um sinal, às vezes, num vídeo, mas você tem que ter o quê? Pensamento crítico, senão tudo vira sinal. E aí você entra numa paranoia. Você pode sim achar um sinal numa leitura online, você pode achar um sinal, uma mensagem da espiritualidade num filme, numa série, numa música. Mas, porque eu acho que sim, a espiritualidade faz com que a gente tome escolhas que levam a gente a sinais que a gente precisa ver. Ou pelo menos conecta, né, a nossa intuição com aquilo que tá passando, que a gente tá vendo. Mas eu sempre falo, gente, tem que ter pensamento crítico, tem que ter discernimento, tem que ter parcimônia. E tem que usar a sua mente e a sua intuição para entender se aquilo é um sinal ou não, para entender se a espiritualidade fala ou não. E isso, a inteligência artificial, ela não consegue. E eu não tô nem aqui tentando falar sobre os outros muitos problemas que a IA tem. Não é sobre, é bom, não é, pode usar, não pode. Mas a gente precisa entender que existem coisas que são insubstituíveis. Então, se você quer usar a ferramenta, usa ela como uma fonte de estudo. Mas lembre-se que é uma ferramenta enviesada, tá? E que vai passar as coisas como ela acha que você quer e não como de fato as coisas são, tá? Então, muito cuidado, tá? Tanto para interpretar a sua própria tiragem, quanto para interpretar a tiragem que alguém fez para você. E se você tá fazendo uma leitura para outra pessoa e você tá usando o chat para fazer leituras para outras pessoas e tá cobrando por isso, além de tudo, eu acho que você precisa repensar um pouco. E é a minha opinião.